Nós chegamos a ter 127 mil processos, estamos agora com 41 mil, o que significa que a repercussão geral cumpriu um papel extremamente importante. Atualmente, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia atende pacientes com doenças renais agudas e crônicas graves, que necessitam da hemodiálise em 2 turnos. Assim como a Polícia Federal, todo cidadão interessado pode apresentar um plano de ataque à urna eletrônica. No Supremo Tribunal Federal, o pianista e maestro João Carlos Martins emociona servidores do Judiciário com sua música e sua história de vida. Boa noite. Boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta sexta-feira que a contribuição sindical opcional estabelecida na reforma trabalhista do ano passado não viola a Constituição Federal. A decisão foi por maioria de votos. O primeiro a se manifestar na sessão plenária de hoje foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele considerou que as alterações definidas na reforma trabalhista do ano passado, envolvendo a contribuição sindical, não violam a Constituição. A Constituição não criou, não constitucionalizou, mas também não vedou. Deixou isso à discricionariedade política do Congresso Nacional. Ele acompanhou o entendimento do ministro Luiz Fux, que na sessão de quinta-feira já havia votado por deixar a critério do trabalhador a opção pela contribuição sindical. Não se pode admitir que a contribuição sindical seja imposta a todos os integrantes das categorias econômicas e profissionais e, ao mesmo tempo, que a Carta Magna determine que ninguém é obrigado a se filiar ou se manter filiado a uma entidade sindical. Entendimento contrário teve o ministro Edson Fachin, que também já havia votado. Relator do processo, o ministro defendeu a obrigatoriedade da contribuição. Sem pluralismo sindical, a facultatividade da contribuição destinada ao custeio dessas entidades pode se tornar um instrumento que obsta o direito à sindicalização, que inequivocamente foi reconhecido pela Constituição. E corre-se, portanto, aqui potencial real risco de atingir o seu núcleo essencial, vale dizer, existência e cumprimento de obrigações constitucionalmente previstas. O voto foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, que citou a falta de uma alternativa para a arrecadação dos sindicatos, a partir do momento em que a contribuição deixou de ser obrigatória. Poderia ter feito no Congresso Nacional alguma substituição ou algo gradativo, mas do dia para a noite, da noite para o dia, se subverter todo esse sistema sem ter uma regra de transição, sem ter uma preparação para a substituição desse financiamento, eu penso que aí é que está a grande fragilidade do ponto específico que estamos a discutir. O ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que cabe ao trabalhador a decisão de contribuir e manteve as mudanças trazidas pela reforma trabalhista. A própria Organização Internacional do Trabalho não endossa esse modelo de contribuição compulsória. O sistema é bom para os sindicalistas, não é bom para os trabalhadores. Existem no Brasil 11.326 sindicatos de trabalhadores e 5.186 sindicatos de empregadores. No Reino Unido existem 168, na Dinamarca 164, nos Estados Unidos 130 e mesmo na Argentina existem 91. Uma coisa fora da ordem. Os ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio também acompanharam a divergência. A última a votar foi a ministra Carmen Lúcia, por manter a contribuição sindical facultativa, conforme entendimento da maioria dos ministros. Considero que essa mudança leva a um novo pensar a forma de a sociedade trabalhar e lidar com o Brasil em todas as categorias. Também considero que, mesmo que fosse considerado um tributo, e acolho as observações do ministro Marco Aurélio em seu voto no sentido de não assim considerar, mas mesmo que fosse, tenho que não há nenhuma agressão ao que a Constituição estabelece, que poderia, como foi, alterado na forma ajustada e, ao final, promulgada pelo Congresso Nacional. Com o encerramento do semestre no Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia divulgou um balanço das atividades e números dos processos que estão no STF.
O recesso vai até o dia 1º de agosto. Até lá, a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF e do CNJ, fica de plantão para atender a casos de urgência. Hoje, antes de declarar encerrados os trabalhos no primeiro semestre, ela divulgou os números relacionados a processos que estão no Supremo Tribunal Federal. No primeiro semestre, chegaram ao STF 51.595 processos. Desse total, 29.177 foram distribuídos. 54.115 foram baixados ou arquivados. Turmas e plenário tomaram 6.169 decisões. As decisões monocráticas foram 58.203. O STF publicou ainda 6.458 acórdãos. O Supremo tem atualmente um acervo de 41.138 processos. O nosso acervo hoje, que já chegou a ter no plenário em 2010, do final da gestão do ministro Gilmar, ou do ministro Peloso, o ministro Gilmar, nós chegamos a ter 127 mil processos. Estamos agora com 41 mil, o que significa que a repercussão geral cumpriu um papel extremamente importante, porque com isso nós pudemos fazer esse trabalho de triagem. Antes do encerramento da sessão desta sexta-feira, o ministro Marco Aurélio fez um agradecimento à presidente. O trabalho no primeiro semestre foi um trabalho hercúleo e que Vossa Excelência coordenou as sessões realizadas no tribunal, como devem ser coordenadas, com punho de aço e luvas de pelica. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, marcou uma nova audiência com as transportadoras de carga para discutir multas por bloqueios durante a greve dos caminhoneiros. As multas aplicadas pelo ministro a 151 transportadoras somam mais de 715 milhões de reais. E a repórter Viviane Novaes tem ao vivo para a gente os detalhes dessa decisão. Vamos falar com ela. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica, e boa noite a todos. Olha, o ministro decidiu chamar governo e empresários depois de muitos pedidos de audiência das empresas multadas. Essa nova audiência vai acontecer no dia 20 de agosto e deve contar com a participação, foram intimados aí pelo ministro, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral da República, Ministério dos Transportes, a NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e das Confederações Nacionais do Transporte e dos Transportadores Autônomos. As empresas interessadas em participar da audiência devem se inscrever até o dia 6 de agosto. O ministro Alexandre de Moraes decidiu suspender a penhora de bens das transportadoras pelo não pagamento de multas, até que essa audiência se realize. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Viviane. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade ao deputado estadual Edson Albertassi. Ele foi preso preventivamente em novembro durante a Operação Cadeia Velha, que investiga um esquema de corrupção na administração pública estadual do Rio de Janeiro. A defesa do deputado questionou a duração da prisão preventiva, decretada há 8 meses, e pediu a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, mas o pedido foi negado. No STJ, os ministros observaram que há elementos concretos que respaldam a prisão preventiva com o objetivo de desmantelar a organização criminosa e impedir novos crimes. O relator do caso, o ministro Félix Fischer, afirmou que a complexidade da organização chama a atenção, já que, segundo as investigações, o grupo atuaria desde a década de 90 em diversos setores da administração estadual fluminense. Para o ministro Fischer, a probabilidade de persistência na prática de atividades ilícitas reforça o requisito da garantia da ordem pública. Além disso, destacou que a gravidade dos delitos justifica a prisão e a impossibilidade de se aplicarem outras medidas cautelares. A ex-prefeita de Atalaia do Norte, no Amazonas, é condenada por improbidade administrativa. Foram quase R$850 mil desviados de recursos federais para a construção de um centro cultural. A pedido do Ministério Público Federal no Amazonas, a Justiça Federal condenou a ex-prefeita de Atalaia do Norte, a ex-secretária municipal de Finanças, a empresa Solenga Engenharia e o sócio dela, Valtino Barbosa, por desvio de recursos públicos de um convênio firmado com a União no valor de R$844 mil para a construção de um centro cultural no município. O mau uso dos recursos públicos foi tamanho que a obra sequer foi finalizada, deixando no município uma estrutura inacabada sem serventia.
Anete Pérez foi condenada a restituir o valor integral do dano causado ao patrimônio público, além do pagamento de multa de R$ 132 mil, a perda de bens e a suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Em instantes, MPF quer que o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, aumente o número de vagas para hemodiálise. Atualmente, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia atende pacientes com doenças renais agudas e crônicas graves, que necessitam da hemodiálise em 2 turnos. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, nega novo pedido de liberdade da defesa do ex-presidente Lula. Vamos falar ao vivo com a repórter Carla Lucena, que tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. E foi isso mesmo, a decisão do ministro Alexandre de Moraes saiu agora no início da noite e negou o novo pedido de liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na decisão, o ministro também decidiu arquivar um outro pedido da defesa que questionava o fato do ministro Edson Fachin ter enviado um recurso do ex-presidente para ser julgado pelo plenário e não pela segunda turma. Sobre este ponto, o ministro Alexandre de Moraes disse que o regimento interno da Corte permite que o relator envie processos para serem julgados diretamente pelo plenário e que também o STF é o juiz natural e não houve aí nenhuma usurpação de competência, porque o STF pode julgar os processos tanto no plenário como nas turmas. Lembrando que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a uma pena de 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O ex-presidente cumpre pena atualmente desde abril na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla. E o STJ manteve a responsabilidade solidária da União e de uma empresa pela recuperação ambiental de área degradada em decorrência de atividades de mineração de carvão em Santa Catarina. Os danos ambientais ocorreram entre 1972 e 1989 na região da Bacia Carbonífera do Sul de Santa Catarina. As empresas Cocalite e Carbonífera Treviso, cuja responsabilidade recaiu sobre a União, teriam contribuído para o aparecimento de resíduos em uma área de pouco mais de 22 hectares no município de Siderópolis. Nenhuma das empresas assumiu a responsabilidade sobre a degradação e recuperação ambiental da área. Em ação civil pública, o Ministério Público Federal pediu que as empresas de mineração e União fossem responsabilizadas pelo dano ambiental. Após ser condenada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a recuperar a área, a Cocalite recorreu ao STJ. O relator do caso na segunda turma, ministro Mauro Campbell Marques, afirmou que o acórdão do TRF4 foi fundamentado de forma adequada e que não houve ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil, que trata dos elementos essenciais da sentença. Além disso, o ministro destacou que também não ocorreu ofensa ao artigo 371 do CPC, pois a responsabilização da Cocalite está baseada no depoimento de testemunhas e provas anexadas ao processo sobre a contribuição da empresa na degradação da área órfã. O relator concluiu que o caso foi decidido de modo integral e suficiente, com base nas provas que indicaram a atuação das empresas na erosão de depósito de resíduos. O Ministério Público em Minas Gerais quer que o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia aumente o número de vagas para sessões de hemodiálise. Os promotores querem diminuir a fila de espera dos pacientes que precisam desse tipo de tratamento. A hemodiálise é um procedimento de limpeza e filtragem do sangue através de uma máquina. Quando os rins não funcionam corretamente, o procedimento pode ser usado para retirar do sangue os resíduos prejudiciais à saúde. Atualmente, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia atende pacientes com doenças renais agudas e crônicas graves, que necessitam da hemodiálise em 2 turnos. Além do hospital, existem outras clínicas particulares na cidade que também oferecem o tratamento. No entanto, a oferta não é suficiente para o número de pessoas que comprovadamente necessitam de hemodiálise, e a cidade já tem um histórico de grandes filas de espera por atendimento. Na ação, o MPF ressalta que a solução para a fila de espera é clara, já que o acréscimo de mais um turno no funcionamento do setor de hemodiálise do hospital, se não for suficiente para suprir toda a demanda, conseguirá atender a maior parte dos pacientes, principalmente os que estão em situação grave.
O MPF também pede que a universidade pague indenização por danos morais coletivos pelo tempo em que não disponibilizou à população o terceiro turno. O TST autorizou que mais de 50 empregados do SERPRO recebam diferenças salariais decorrentes de desvio de função. Os ministros limitaram os valores devidos até o ano de 2000, quando foi publicado um decreto sobre o tema. Durante o julgamento na quarta turma, a relatora do recurso da União, ministra Maria de Assis Calcin, discutiu apenas a limitação do pagamento até 2000, ano em que foi publicado o decreto 3.711, proibindo o desvio de função aos empregados cedidos ao Ministério da Fazenda. Os mais de 50 profissionais do SERPRO foram cedidos ao Ministério, mas exerciam funções referentes a cargo de carreira. Por isso, entraram com ação em 1989, solicitando o pagamento de diferenças salariais. Na época, ficou determinado pelo primeiro grau que esses empregados tinham direito ao pagamento até a publicação do Decreto 3.711 de 2000. Por isso que, na quarta turma, os ministros autorizaram o direito dos empregados às diferenças salariais. Em relação ao pagamento após o ano 2000, a ministra Maria de Assis Calcin determinou que o processo retorne à vara do trabalho para que as partes possam comprovar se houve desvio de função depois da publicação do decreto. A decisão foi unânime. O tema já foi objeto de conciliação no TST. Neste ano, mais de 500 empregados fecharam um acordo com o SERPRO. O órgão se comprometeu a pagar cerca de 260 milhões de reais por desvios de função. E no próximo bloco, exemplo de vida. Supremo Tribunal Federal, o pianista e maestro João Carlos Martins emociona servidores do Judiciário com sua música e sua história de vida. Representantes da Justiça Eleitoral participaram do seminário Boas Práticas e Condutas Vedadas aos Agentes Públicos nas Eleições. O evento foi realizado pela Câmara dos Deputados. O seminário contou com a participação de assessores de deputados, lideranças partidárias e estudantes, todos interessados em debater as regras para as eleições de 2018. O secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Eduardo Frazão, destacou que o eleitor deve ter consciência e checar por meio de fonte segura as informações que chegam até ele. Uma notícia falsa pode prejudicar a qualidade do voto. E, por fim, esclareceu que os candidatos devem ficar atentos para as punições que podem sofrer caso utilizem a produção industrial de conteúdos falsos. É possível remover o conteúdo, aplicar multa, direito de resposta. E acredito eu que se nós emprestarmos uma interpretação evolutiva ao conceito de uso indevido dos meios de comunicação, ou para alguns, abuso do poder de mídia, né? Se nós dermos uma interpretação evolutiva, acredito eu que seja possível proceder à cassação de um candidato. Já o vice-procurador-geral eleitoral Humberto Jacques destacou a importância de cumprir as regras da propaganda eleitoral. Os candidatos sabem o que podem fazer e devem seguir o que está determinado, já que muitos candidatos ajudaram a construir a legislação que está em vigor. Na disputa, você tem paixão, você tem marqueteiros discutindo o limite possível da lei para aquela disputa, tá? E aí você vai ter, como só ia acontecer, a tentação. Poxa, eu estou tentado. Será que eu descumpro a regra aqui para tentar ganhar? Qual é a consequência? Qual é o peso disso? E aí, por isso, às vezes, um detalhamento enorme para dizer não passe desse limite. O tema financiamento de campanha ficou com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Admar Gonzaga. Ele fez questão de deixar claro que a Justiça Eleitoral vai agir com rigor na análise da prestação de contas dos candidatos. Toda demonstração, a transparência de todos os recursos, os gastos, as doações, a origem dessas doações, porque nós estamos já com uma sinalização de que o artigo 30A, que trata de ilícitos relativos a despesas e arrecadação de campanha, terá um outro rigor. Não só aquele rigor que demandaria a análise da gravidade da conduta, mas uma análise objetiva, uma aplicação objetiva desse dispositivo que, quando há doações excedentes, por exemplo, um excesso na arrecadação, além daquilo que está previsto na legislação,
o candidato terá o seu mandato possivelmente demandado pelo Ministério Público e depois julgado com rigor pela Justiça Eleitoral. Ao final, os participantes puderam fazer perguntas aos palestrantes que estavam na mesa. As respostas foram dadas com base nas resoluções que disciplinam o processo eleitoral e que já estão disponíveis no portal do TSE. E a urna eletrônica foi assunto hoje na maior feira de tecnologia do mundo, a Campus Party. Peritos da Polícia Federal explicaram como foram feitos os planos de ataque para testar a segurança para as eleições deste ano. O perito Ivo Peixinho contou aos campuseiros as experiências da Polícia Federal nos testes públicos às urnas eletrônicas. Desde 2009, a cada 4 anos, o Tribunal Superior Eleitoral libera os equipamentos para análise externa da segurança dos procedimentos. A gente fez um plano de ataque, a gente foi bem sucedido, a gente forçou o TSE a implementar melhorias. Eles implementaram essas melhorias e quando a gente foi fazer o plano de novo, a gente não conseguiu realizar. Os últimos testes ocorreram em novembro do ano passado. Assim como a Polícia Federal, todo cidadão interessado pode apresentar um plano de ataque à urna eletrônica. Eles recebem informações privilegiadas, como o acesso ao código-fonte dos equipamentos. Executada a ação, os técnicos do TSE trabalham nas correções e os próprios participantes conferem a melhoria do sistema. No ano passado, 10 planos de teste foram efetivamente executados. Os testes públicos são importantes e a própria fiscalização que a Polícia Federal faz de códigos-fonte, etc., é importante para melhorar o processo, né? E, por fim, a gente sente que assim, a gente tem uma confiança no produto, né? Os colegas fizeram perícias e nunca foi encontrado indícios de fraude, mas a gente tem que sempre melhorar o processo. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que está lá e tem as informações para a gente. Fernanda, boa tarde. Boa noite, aliás. Boa noite, Érica. Boa noite para você que nos acompanha. Boa noite para você aí no estúdio também, William. A gente começa o giro de hoje falando que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, concedeu liminar para permitir o porte de armas para guardas municipais em cidades com menos de 50 mil habitantes. Na decisão, o ministro considerou que esses guardas exercem efetiva participação na segurança pública e também realizam atividades semelhantes aos guardas civis nas grandes cidades. A decisão provisória alterou um trecho do Estatuto do Desarmamento. Mudando de assunto, a Corregedoria Nacional de Justiça regulamentou hoje à tarde que a alteração em cartório de nome e gênero nos registros de casamento e nascimento de pessoas transgêneros podem ser feitas em cartório. Nesse caso, não é mais obrigatório apresentar uma decisão judicial para fazer essa mudança e nem também mostrar ali uma comprovação de cirurgia de mudança de sexo. A regulamentação está alinhada à decisão do STF, que reconheceu a possibilidade de transgêneros alterarem o registro civil. E, por último, o ministro do STJ, Herman Benjamin, determinou o envio à Justiça Eleitoral de Minas Gerais uma ação penal contra o governador do estado, Fernando Pimentel. Ele é suspeito de utilizar serviços de uma gráfica durante a campanha eleitoral de 2014, sem declarar os valores, e também é suspeito de receber vantagens indevidas. Eu fico por aqui, você em casa já sabe, mas eu sempre falo para você, sempre relembro. Para rever nossas reportagens, é só acessar nosso canal no YouTube. Digita lá, TV Justiça Oficial. Eu volto ao estúdio. Um exemplo de esforço e triunfo. A história de vida do maestro e pianista João Carlos Martins comoveu a plateia do projeto Cidadão Plural, um ciclo de palestras promovido às sextas-feiras pelo Supremo Tribunal Federal. A presidente do STF e do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, participou do encontro que teve como tema a superação. Foi preciso colocar cadeiras extras para caber tanta gente no salão. Tinha servidor não só do Supremo e do CNJ, mas também de outros tribunais superiores.
Todos de olho neste homem alegre e descontraído. A ministra Carmen Lúcia ficou o tempo todo ao lado dele. Na plateia, o sobrinho, o ministro do TST, Ives Gandra Martins Filho. O pianista e maestro João Carlos Martins, de 78 anos, ficou conhecido especialmente pelas gravações das obras de Bach. E logo a mão direita sofreu acidentes que, por incrível que pareça, não interromperam a carreira. Primeiro, uma queda num jogo de futebol em Nova York. 30 anos depois, um assalto na Bulgária. Depois, uma doença comprometeu os movimentos do braço esquerdo. Realizei nada mais, nada menos que 23 operações para manter o sonho. Ele falou da influência do pai. Tivemos amor às artes, amor à cultura e sabíamos o que a cultura podia representar em nosso país. E todos tiveram um destino ligados à cultura. E algumas fórmulas para o sucesso. A pessoa, quando nasce, é como uma flecha. Ela tem que alcançar o seu destino. Você pode ter desvios, mas você pode corrigir os erros e aprimorar as qualidades e fazer com que essa flecha alcance o destino que ela tem que alcançar. O dom de Deus significa 2% numa carreira, mas graças ao dom de Deus que você pode ter 98% de disciplina para alcançar o seu objetivo. Depois de histórias e o exemplo de vida, João Carlos Martins fez o que o tornou reconhecido no mundo inteiro: tocar piano. Nossa, emocionadíssima. Muito lindo, muito amor. Pela grandiosidade dele, pela história, pelo amor que ele tem por tudo. Emocionante e muito engraçado também. Ou seja, foi um caldeirão de emoções poder ter o privilégio de presenciar essas histórias maravilhosas no meu local de trabalho. Eu fiquei muito emocionada, estou emocionada até agora. Hoje é o último dia útil deste nosso primeiro semestre. E eu acho bom que a gente se lembre que o coração continua, o coração do Supremo continua. E que bom que neste último dia o coração do Supremo pode ouvir o coração do Senhor pela sua música, que faz com que a gente se lembre sempre que continua batendo por um Brasil que sabe que o filho seu não foge à luta. Realmente um caldeirão de emoções, né? E com esse som terminamos o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje. Uma boa noite para você. Ótima noite, excelente fim de semana e a gente se encontra novamente na segunda-feira. Até lá.